o orçamento da União comportasse, seria extremamente justo que não somente essa categoria, mas outras pudessem também ter aumentos muito mais expressivos do que tiveram ao longo do tempo. Segunda questão é que essa questão do reajuste que não se faz há 9 anos é uma visão, é a metade do copo d'água, não é? Porque, em verdade, houve mudanças em carreiras, houve mudanças em termos de cargos, enfim, e houve incremento real da remuneração. Não é? O que se está discutindo aí é especificamente o que poderia se chamar de aumento salarial, mas houve mobilidade dentro das carreiras, inclusive do judiciário. Terceiro, o judiciário é um poder autônomo que recebe um 1/10. Portanto, se ele queria dar aos seus funcionários técnicos uma remuneração condizente, primeiro que o fizesse quando mandou o orçamento para o Congresso Nacional. Essa previsão não havia. Agora fica a cargo do Executivo conseguir os recursos para viabilizar essa remuneração. E também não é verdade o fato que não havia uma negociação. Havia. Chegou-se a ter uma proposta apresentada pelo Executivo ao presidente Lewandowski, houve uma contraproposta apresentada pelo Supremo ao Ministério do Planejamento. Nós dissemos claramente, inclusive veio uma carta do ministro em exercício, de que havia um processo de negociação e que o governo estava analisando a contraproposta que havia sido apresentada pelo Judiciário, que era perfeitamente possível se chegar a um entendimento, mas a opção que o Senado teve foi de votar para criar uma condição de constrangimento ao governo, para que a presidente vetasse e, a partir daí, se estabelecesse a negociação. Da mesma forma vai acontecer com o Ministério Público. Estamos lá sofrendo uma enorme pressão dos funcionários, que também têm um pleito justo, mas nos mesmos percentuais que o Judiciário está tendo nesse momento. Portanto, o que é que vai acontecer se o Senado se decidir a votar? Novamente, nós vamos ter um veto e uma tentativa de negociação que já está acontecendo. Por que é que não se espera a conclusão da negociação para que o Senado homologue o que ficar acertado entre o Ministério Público e o Planejamento? Eu defendo simplesmente o adiamento da votação. Mas isso foi feito em relação à votação, por exemplo, do Poder Judiciário, quando há aproximadamente 15, 20 dias a matéria já estava em pauta e a liderança do governo pediu a retirada, foi retirado, transcorrido esse prazo solicitado, o entendimento não foi criado. E é bom lembrar que quando uma matéria como essa chega ao plenário, é porque ela já passou pelas comissões e já passou também pela Câmara Federal. E o governo tem ampla maioria, tanto na Câmara como nas comissões do Senado, e não consegue fazer valer essa maioria para evitar, e a matéria chega ao plenário. Na verdade, o papel do parlamentar, que é eleito pelo povo brasileiro e que, como tal, tem que pensar nos 100 mil servidores do Judiciário, mas tem que pensar nos 200 milhões de brasileiros, é exatamente pensar no que é melhor para o país, especialmente no momento como nós estamos vivendo hoje. Como eu disse, a demanda é justa, tem que haver algum tipo de correção, há uma proposição de entendimento para que isso aconteça, porque o Senado, que muitas vezes adia uma votação 10, 20, 30 sessões consecutivas, por entender que aquele assunto não deveria ser votado, não poderia ter dado uma semana a mais para que houvesse esse entendimento. Então nós teríamos uma coisa razoável. E tem mais, como não há previsão orçamentária, o Senado inclusive aprovou algo para o qual não há recurso. Há uma previsão no projeto de que a primeira parcela, não foi unânime, a primeira parcela já tem que ser paga agora. Sim. Sem que esteja prevista no orçamento. Quer dizer, como é que o Senado aprova uma coisa como essa? Não é? Mas Humberto, você liberou a bancada. Sim, você liberou a bancada. Falta coerência na sua argumentação. Não vejo você liberou sua bancada e caminhou contra. Não vejo incoerência. E liberou a bancada. Tanto é que o painel está lá, 0 votos não. Nós pedimos o adiamento da votação. O Senado, a maioria não concordou com esse adiamento, então o resultado já era conhecido. Porque os parlamentares lá, infelizmente, muitas vezes ficam preocupados com um grupo que ocupa as galerias e se esquecem que foram votados não por
20 ou 30 mil do seu estado, mas por milhões, 3 milhões, 4 milhões de votos. Então, tem que pensar dentro dessa perspectiva. Então, é óbvio que... na verdade, nós fizemos a defesa de que houvesse o adiamento para que houvesse o entendimento. Não havendo isso, nós sabíamos o que ia acontecer. A presidente vai vetar e nós vamos ter que iniciar um processo de negociação. Mas tem